Olá, você que nos acompanha através da TV Candidense e das redes sociais da Comunidade Católica Missão Maria de Nazaré. É uma alegria nos encontrarmos mais uma vez aqui no nosso programa Palavra Viva, porque esta palavra quer nos trazer a vida plena, vida em abundância, vida sonhada pelo próprio Deus para os seus filhos amados. No início aqui do nosso encontro, vamos juntos rezar, suplicar sobre nós o Espírito Santo de Deus. Digamos: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus no dia de hoje, ela vem para impactar o nosso coração, como sempre. Mas hoje, de uma forma muito especial, nós vamos partilhar o Evangelho de Jesus segundo São Lucas, no capítulo 19, dos versículos 45 a 48. Lucas 19, 45 ao 48. E nos diz assim: em seguida entrou Jesus no templo e começou a expulsar os mercadores. Disse ele: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós a fizestes um covil de ladrões. Todos os dias ensinava no templo. Os príncipes dos sacerdotes, porém, os escribas e os chefes do povo procuravam tirar-lhe a vida, mas não sabiam como realizá-lo, porque todo o povo ficava muito admirado quando o ouvia falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Falei que essa palavra é impactante para nós. Você não achou? Talvez não, né? Essa palavra realmente, Jesus expulsou os vendilhões do templo. Apenas esta visão histórica do fato. Porém, quando o Senhor ele nos fala com a sua palavra, ele justamente fala de uma forma particular, é para mim. É para mais do que a história, para o meu coração, para a minha existência. E, portanto, o que o Senhor quer dizer com esta palavra ao seu coração hoje? O que tem a ver este templo com o seu coração? O que tem a ver os mercadores com o seu relacionamento com Deus? Nós vamos descobrir isso juntos à luz do Espírito. E, aliás, certamente o Espírito Santo de Deus já está clareando o seu coração a respeito do que Ele mesmo já está te instigando, te provocando. Jesus entrou no templo. Hoje, entra no templo do seu coração. Mas o meu coração está uma bagunça, o meu coração está tão confuso, o meu coração está isto, está aquele outro. Justamente por isso que o Senhor entra aí no seu coração. Ele mesmo quem nos disse na sua palavra, não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes. E ainda nos fala na sua palavra, o Filho do Homem veio para resgatar o que estava perdido. Ele entrou, ele entra no seu coração, assim como está, perdido, bagunçado, às vezes tão desestruturado, né? Cheio de tantos sentimentos.
Aí está o Senhor. E a palavra segue nos dizendo que Jesus começou a expulsar os mercadores. Aqui está o ponto-chave da nossa palavra, já no seu início. O que são os mercadores? Meus irmãos, todos nós somos chamados em Jesus Cristo a um relacionamento amoroso, íntimo e filial com Deus. Isto é, voltarmos através de Cristo a sermos filhos do Pai no Filho que é Ele. É como se nós nos revestíssemos de Jesus, para que então o Pai nos aceitasse. Isso que acontece no batismo. Revestivos de Cristo, diz São Paulo, não é? Justamente é isso que acontece. Para vivermos esse relacionamento de filhos e filhas amados de Deus. E, portanto, para amar a Deus. Só que uma das características do amor, característica fundamental, é justamente a gratuidade. A gratuidade. Portanto, se nós amamos a Deus de fato, nós precisamos caminhar para além deste amor interesseiro. É verdade que no começo da nossa caminhada de fé, nos primeiros movimentos da vivência da fé, da caminhada até de igreja, é meio comum que se busque a Deus por algum benefício. Vou fazer a novena tal para alcançar tal graça. Prometi a Deus que vou rezar o terço todos os dias para que eu desfrute de tal graça. Não é verdade? Agora, isso é muito incipiente, é muito inicial. Só esta prática jamais trará uma resposta existencial para a sua vida. Quer dizer, uma resposta de saciedade do seu coração nesse relacionamento com Deus. Até porque não é um relacionamento. É justamente uma troca de interesses ali. Como, inclusive, se Deus precisasse da nossa oração, Deus, te dou minha oração e tu me dá a graça. Ora, Deus não precisa da nossa oração, Ele é Deus, Ele se basta em si mesmo. Por isso nós precisamos caminhar para além disto, para esse relacionamento de intimidade com o Deus. Sabe por quê? Porque Ele nos ama. Nos ama não, é verdade, nos ama, mas o mais certo a entendermos é que Deus te ama. A ti, de uma forma particular, Ele te espera. Tudo que Deus moveu na sua vida foi por uma coisa só, porque te ama. Sabendo que não ia ganhar nada com isso, só porque te ama. E Ele te fez para que você vivesse uma vida cheio daquilo que de melhor Ele pensou para ti. E tivesse justamente força para enfrentar as adversidades nesse tempo, para suportar os sofrimentos e justamente suportando os sofrimentos e as adversidades se tornasse ainda mais forte e tivesse para com Ele um amor ainda mais confiante. Que Deus maravilhoso! Portanto, é preciso caminhar para além deste amor de comércio com Deus. Este amor mercador para com Deus. E olha, meus irmãos, Deus é tão extraordinário que se você prestar atenção ao longo do seu dia, Ele mesmo movimenta todas as coisas para chamar a sua atenção.
como um apaixonado. E Jesus fala: quem tem olhos para ver, que veja. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Só vai ver aquele que tiver, de fato, um coração que anseia, que busca a Deus e não as coisas de Deus. Olha, buscar as coisas de Deus, tantos fazem. Tantos fazem. Por benefício, não é? Agora, buscar viver esse encontro com o Deus das coisas, aí é justamente o ponto onde nós precisamos e devemos chegar. Santo Agostinho rezava: despedaça os ídolos do meu coração, Senhor, hoje nós te suplicamos. Expulsa os vendilhões do meu coração. Retira do meu coração todo esse comércio, Senhor, esta troca contigo, essa troca interesseira, porque no centro dela estou eu mesmo, com as minhas vontades, com as minhas paixões, com os meus vícios e as minhas dependências. E eu quero renunciar a mim mesmo, Senhor, para ter só a Ti no centro da minha vida, no centro do meu coração, no centro da minha busca mais profunda e contigo a cada instante viver este encontro. Amém. Voltamos no próximo bloco. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. Voltamos com o nosso programa Palavra Viva, seja muito bem-vindo. Nós estamos partilhando a Palavra de Deus a partir do Evangelho de São Lucas, capítulo 19, dos versículos 45 a 48. O subtítulo aqui sugerido pela edição da Bíblia Ave Maria é Jesus purifica o templo e aí ensina. Aquela passagem onde Jesus expulsa os vendilhões do templo, os mercadores, os comerciantes aí no templo. E esta palavra aqui vem, como eu partilhava no bloco anterior, para impactar o coração da gente. Bom, Jesus expulsa aqueles comerciantes do templo. É meio impactante essa cena, né? Voltando um pouquinho à cena literal, o que tem a ver comerciante com o templo? O que tem a ver vendedor com o templo? Bom, muito mais no nosso formato de vivência de fé hoje, enfim, né? No que nós entendemos e temos como, de fato, igreja, como templo. É totalmente inadequado pensar lá as pessoas dentro da igreja vendendo coisas lá, né? Claro que historicamente é o seguinte, no templo de Jerusalém existia uma área
né, reservada para os vendedores, para os comerciantes, e esse comércio era um comércio que deveria ser, pelo menos naquele tempo, comércio daquilo que serviria para o culto a Deus, né? Animais para os sacrifícios e etc. Né? Mas acontece que isso aí se alargou de uma forma que se perdeu o controle dentro do templo de Jerusalém, e aí se vendia de tudo. E o centro ali, o centro naquele momento ali, das atividades também se tornou o comércio. Assim como, meus irmãos, Deus quer falar conosco através dessa realidade, porque também é incoerente diante da sacralidade do nosso coração tantos comércios que nós fazemos. Ah, não sou vendedor. Não estou falando disso. Eu estou falando de comércio aqui, ó, aqui dentro, dos nossos interesses, das nossas conveniências. Vivemos de barganhas. E olha, como é difícil o relacionamento com uma pessoa que você sabe que ao mínimo gesto de bondade, de solicitude que você tiver com ela, ou vice-versa, né, que ela tiver com você, qualquer mínimo favor que ela vai te fazer, daqui a pouco mais ela vai te cobrar. Né? E é uma coisa que fragiliza o relacionamento. Né? A sacralidade da vida fraterna, né? De vivermos como irmãos. Agora pensa bem, quanto mais inadequado, impróprio, incoerente é esse tipo de relacionamento com Deus. Ah, o meu Deus é um Deus de milagres. Engraçado, o milagre da conversão você não pede, que seria um mau milagre. O meu Deus é o Deus do impossível. Vai me dar um carro novo até o final do ano. Ele é o Deus do impossível. Tem um Fuca velho caindo dos pedaços. Ele vai fazer. Vou rezar no meu Fuca lá. Quem vai fazer vai me dar um carro zero até o final do ano. Faz o seguinte, muda de milagre. Pede para Deus, para Ele fazer o milagre de arrancar do seu coração esse vício que está te matando, que te rouba dele, que te rouba de um relacionamento profundo e íntimo com Ele, e que tem, inclusive, condenado a sua vida, que pode te levar para o inferno. Meus irmãos, nós precisamos ser honestos com Deus. Tantas as coisas acontecendo nesse mundo, a situação ela realmente, né, a nível histórico, ela vai afunilando e vemos sim os dramas da história. Porém, nosso Deus é maior do que tudo isso. E é nele, só nele, o Senhor Jesus, que nós encontramos a paz. Que você encontrará estabilidade para o seu coração. Ah, eu sei, faço tantas coisas para Deus. Não são aqui as coisas de Deus que justificam a serenidade do seu coração, que vão trazer justamente sustento para a sua vida de fé. Obviamente, aqui não estou dizendo que você tem que viver de suspiros por Deus e etc. E já não precisa assumir mais nada na igreja. Não, nada disso. Eu estou falando que o foco precisa estar nesse encontro constante com Jesus, principalmente na nossa oração. Eu falava no primeiro bloco, você que está sintonizando agora, a respeito destas orações interesseiras com Deus, orações de troca, né? Claro, em que dada a dimensão, que dada a altura da caminhada
todos nós vivenciamos, que são as orações, por exemplo, oração, onde a gente vai a Deus somente para pedir alguma coisa para Ele, está precisando de alguma coisa, né? Mas precisamos avançar. Nós precisamos avançar. Escuta, em qual dos casos Deus agirá mais rápido? Há um filho que nunca para perto do pai, só liga quando está precisando de alguma coisa e está toda hora ali. Ô pai, precisa disso, pai. Não é um filho interesseiro? Ou aquele filho que vive no colo do pai? Ou aquele filho carinhoso? Aquele filho atencioso, afetuoso para com o pai? Qual dos filhos o pai vai responder com mais prontidão? Pois é esse relacionamento íntimo que o pai nos chama. É claro, nós não podemos ter em vista ou receber a coisa, né? Eu vou ser carinhoso com Deus, né? Para que Ele me atenda quando... Não, nada disso. Porque eu dizia também que é próprio do amor a gratuidade. Precisamos amar a Deus não pelo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é, por aquele que Ele é. Ele já nos deu tudo. Deus nos deu a vida, Ele nos fez. E mais do que a vida, Deus nos deu a vida eterna. A graça indizível do batismo. E depois, na caminhada de fé, tantos de nós tivemos a experiência da efusão do Espírito Santo, desta experiência de conversão, que de fato mudou a nossa vida para sempre. E não para por aí, vivemos a graça de uma espiritualidade viva. Esta espiritualidade que nos leva, inclusive, a maior clareza a respeito da palavra de Deus, porque é o Espírito de Deus que nos revela as Escrituras. E ainda, esta mesma experiência com Deus me leva a uma busca radical da doutrina, verdadeira doutrina da fé católica. E a clareza do que o magistério da igreja nos ensina acerca de todas as coisas. Que riqueza viver a liturgia da igreja como se deve e participar do mistério de Cristo. Então, meus irmãos, nós somos privilegiados demais para viver de migalhas. Migalhas das nossas próprias capacidades. Já não vos chamo servos. Já não vos chamo servos, mas amigos. E além de amigos, filhos amados. Mas culmina a nossa busca de Deus e a vivência da santidade, quando, iluminados pelo Espírito Santo, entendemos que somos chamados a uma intimidade esponsal para com o Senhor, a vivermos unidos a Ele. Em todos os sentidos, obviamente, no sentido da vivência da verdade, cumprir os mandamentos, aí é o nosso esforço, né? Mas também no sentido de, a partir da busca constante e latente no nosso coração, da pessoa do Senhor, dele mesmo, por Ele mesmo, vivemos esse encontro diário com Ele. E olha, não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi, diz Jesus na sua palavra, se referindo ao grupo dos discípulos. Jesus inverte a lógica. Naquele tempo eram os discípulos que escolhiam a escola de discipulado que eles deveriam estar. Com Jesus foi diferente, Ele escolheu você. Ele te chama a estar com Ele e viver na sua intimidade, para que só mesmo a graça desta presença sacie seu coração e você já não precise mais querer ficar buscando viver de trocas,
encher o coração com isso, com aquilo, com aquele outro, com autoimagem, com status, com as suas capacidades, com os dons, com os bens materiais. Não, mas só Ele mesmo sacie o seu coração. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é quem vem ao nosso encontro novamente para se unir a nós. E Jesus dá-nos a graça de viver contigo, Senhor, em cada instante e viver só para Ti, mesmo em meio a todas as coisas que nós devemos responder, mas que o façamos como filhos muito amados, não como servos, mas como filhos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim.